Paz, Shalom. Hoje vai o fundo aqui de cor preta, porque a situação é preta. Quando a gente não consegue dominar o pecado da carne, a situação fica difícil. Ok? A cor preta é aquela que esconde as coisas. Esconde o que está por detrás. São os mistérios, né? Mas vamos à leitura da palavra de Deus. Palavra de Deus através do nosso querido e amado apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E Paulo, acho que todo mundo conhece a história de Paulo. Quem não conhecer, pega Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9, vai até o final, você vai ver toda a história de Paulo. Pelo menos aquilo que ficou escrito, né? Que nós sabemos que tem muita coisa dos apóstolos que não ficou escrito. E Paulo, ele já era um religioso fariseu do judaísmo, bem dedicado, bem radical. E quando eu não sei se ele ouviu falar do Senhor Jesus, talvez ele fosse jovem ainda. Ele também não morava por ali, por perto, ele morava em Tarso, né? Paulo de Tarso, né? Mas quando ele começou a ficar sabendo daquela história de cristãos, uma nova religião em Israel, ele ali como zeloso da religião judaica, ele ficou furioso. E ele se ofereceu para combater os cristãos do primeiro século, da primeira igreja. A igreja começou em Jerusalém. E ele se ofereceu para combater com violência. E ele já tinha consentido até na morte de Estevão por apedrejamento. Ali com o pessoal que era contra o Evangelho de Cristo Jesus. E um dia ele foi lá, pediu carta para o sacerdote, porque ele tinha que ter um documento na mão que desse direito a ele, né? Não é assim que ele saía fazendo qualquer jeito como doido, não. Ele tinha que ter o documento na mão. E o sacerdote deu o documento para ele, que o sacerdote também não queria saber nada do Senhor Jesus. Ele estava preocupado daquela religião crescer muito, né, e acabar com a religião deles, e né, daqui a pouco Jerusalém vai estar sendo dominada por esses cristãos. Estava crescendo bastante o número cristão. O Senhor Jesus falou quando que ele fosse pendurado, ele ia atrair todos a ele. Então tinha muita gente se convertendo após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. A Judéia, que era incrédula, o povo da Judéia era incrédulo. Olha lá que quando foi para ver Lázaro, Tomé falou, não vamos fazer lá, morrer com eles, é? Tá vendo? Mestre, você sabe que eles não gostam do seu lar? Eles eram perseguidos na Judéia. Para ir para Betânia, ou devia passar pela Judéia, ou a Betânia ficava indo na Judéia. Acho que a Betânia que é na Judéia, não sei. É só ver ali a história da conversa dos discípulos com o Senhor Jesus antes de ir para a casa de Lázaro, quando Lázaro adoeceu. Mas agora, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, a Judéia estava se convertendo. E o sacerdote ficou preocupado. E o Paulo ficou sabendo disso. Paulo foi estudar em Jerusalém, com Gamaliel, para ser um dos doutores ali.
doutores da teologia, não é médico não, gente. Pessoa que a gente fala doutor pensa que é médico. Não, gente. Médico é médico. Doutor é outra coisa. O médico pode ser doutor, mas tem doutor que não é médico. Enfim, aí, Deus seja louvado, aleluia, amém. Aí o Paulo já estava com essas cartas na mão para ajudar a combater os cristãos e ele vai para Damasco com uma equipe para Damasco. Pessoas importantes assim não andavam a pé, andava a cavalo, quem andava a pé era escravo. E Paulo estava indo cumprir a missão ali com os colegas dele. Ok? No meio do caminho, o Senhor Jesus aparece para ele com uma luz tão forte como o sol, que deixou ele cego. Ele caiu. E ele reconheceu que aquele poder só podia vir do Altíssimo. Ele reconheceu que aquele poder só podia vir do Altíssimo. E ele fala: quem és, Adonai? Acho que é quem és que ele fala, alguma coisa. Ele já chama seu Jesus de Adonai. Você sabe o que é Adonai? Vocês não sabem. Quem conhece só o português não sabe o que é Adonai. Isabel chamou Maria de mãe do meu Adonai. Paulo, quando caiu, falou: quem és, Adonai? Adonai é um dos nomes do eterno Deus Todo-Poderoso, de Hashem, que eles nem usam muito falar. Os judeus têm medo de falar o nome de... Nós é que falamos Deus, Adonai, Elohim, porque a gente crê conforme o Senhor Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus nos ensinou que o Criador, o Pai Criador é o nosso Pai. Mas lá não, lá eles mudam as letras, tudo dos nomes de Deus, que não pode nem falar com as letras que nós falamos. Mas Isabel, quando Maria chegou, ela falou: a mãe do meu Adonai. Na realidade, Adonai seria Yud-Vê-Vav-Rê. Então é um dos nomes, para não usar o nome Yud-Vê-Vav-Rê, usa Adonai, que significa o dono, o Senhor, o dono. Dono de tudo. Dono de tudo, gente. Não é dono de alguma coisinha, é dono de tudo. E ali, o Paulo já chama o Senhor Jesus de Adonai. Meu filho, pode ser qualquer judeu que for, por mais que ele zomba do Senhor Jesus de Nazaré, se o Senhor Jesus parecer com aquela luz forte para ele, eles caem prostadinho no chão e daqui a pouco já tá falando Yeshua por aí. Já tá falando que Yeshua é o Messias. Louvado seja teu nome, eterno, soberano. Obrigado, Jesus, amado, lindo. Eu primeiro contei a história de Paulo, para depois entrar no texto aqui, porque foi escrito por Paulo. Paulo escreveu aos Romanos. Quando você vê a carta de Paulo aos Romanos, se você for inteligente, não ficar preso em teologia dos homens, você vai ver que aqui Paulo já critica alguns judeus que estavam ali pregando em Roma. Provavelmente Pedrão já estava ali. Indiretamente você vai ver, gente, tá muito claro aqui. Já tinha algum judeu pregando em Roma. Vê lá quando Paulo prega na carta para Roma, e Paulo falava que ele tinha vontade de ir lá. Paulo ainda não tinha ido, porque primeiro Paulo cumpriu a parte dele na Ásia, no Oriente Médio, despediu de Jerusalém. Só para ele despedir de Jerusalém, ele ficou 2 anos preso. E para chegar em Roma, negócio que durava, sei lá, uma semana, 15 dias, deve ter durado uns 2 meses ou mais, ou 3, sei lá, que era navio que quebrava, era tempestade, era não sei o que, foi uma fúria, sabe aquela fúria ali que o Senhor Jesus, quando estava no barco com os apóstolos,
Paulo passou por isso. Mas Paulo avisou o capitão, avisou os outros, só que eles não deram ouvido a Paulo. Eles sofreram muito no mar, passou fome, passou sede, passou... Só que Deus já tinha falado que ele não ia morrer. E para eles chegar na terra firme, ainda tiveram que ir a nado, se arrastando com um pedaço de madeira do navio. Os outros presos estavam com ele, ele estava levando os presos para lá, para Roma. Os presos mais perigosos estavam ali naquele barco, aquele navio. Paulo não era um preso perigoso, mas Paulo apelou para César. Todo mundo ficou de boca aberta, mas por que esse homem quer ir para César? O que ele fez nem merece julgamento de César. Mas Paulo sabia que se ele saísse da cadeia para Jerusalém, o sacerdote ia mandar matar ele. Ele deve ter pensado, eu prefiro morrer nas mãos de César. Pelo menos eu dou meu testemunho para ele. Mas para Paulo chegar em Roma, gente do céu, eu acho que o inimigo já estava vendo ali que Roma ia se tornar a nação mais cristã do mundo. Lê o final da Atos dos Apóstolos, eu não sei quantos capítulos, só para falar daquele sofrimento deles naquele mar. Mas aqui Paulo está escrevendo aos romanos. Quando Paulo fala da lei, da lei natural, da lei de Deus, quando Paulo fala em Romanos do pecado sexual, Paulo fala do pecado sexual, logo no início da carta romana já está falando sobre pecado sexual. Já existia muita homossexualidade naquela época. Logo ali no começo Paulo já começa a falar. E depois Paulo fala também que aqueles que tinham lei não obedeciam à lei, mas que os homens que não tinham lei, mas andavam em santidade, eles também estavam cumprindo uma certa lei. E ali ele reclama daqueles que diz que tinha lei e não estavam obedecendo. Então já tinha lei em Roma, que no meu entender era Pedrão que já estava ali, porque Pedro ele era cheio de não me toque. Nosso querido, amado. O Senhor Jesus entregou as chaves da igreja na mão dele. Aliás, do reino dos céus, né? Do reino dos céus. As chaves do reino do céu foi entregue na mão de Pedro. Protestante não quer aceitar, não. Problema de protestante. Problema de protestante que pensa que Lutero é santo. Problema. Porque é Pedrão que recebeu a chave mesmo. Do reino. Do reino. Vem conosco, Jesus. Mas o Pedrão, ele era cheio de coisa. Ele não entrava cá de gentil. Ele tinha complexo. Ele queria seguir a lei de Moisés também. Ele queria Jesus, mas ele queria seguir a lei de Moisés. E tinha aquela... Aí foi preciso o Senhor, o Eterno, escolher Paulo, capacitar Paulo para pregar por gentio. A gente está em todas as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, só não vê quem não quer. Vamos lá. Mas aqui nós podemos pegar outros textos onde fala, né, de Paulo ali, alertando os romanos. Os crentes de Roma, na realidade os crentes de Roma, já tinha. Quando Paulo escreveu essa carta ali, já tinha bastante crente em Roma. Os romanos eles começaram a se converter ainda na época de Cristo vivo. Depois, quando eles viram a ressurreição de Cristo também, muitos se converteram. Então, o evangelho já chegou em Roma primeiro do que nos outros lugares. Depois de Jerusalém foi Roma, gente. Mas a Bíblia fala que Paulo foi para Antioquia, Pedro. Sim, eles foram. Mas os romanos já estavam em Jerusalém, com Cristo vivo. Creia ou não creia, problema não é meu. Eu fico com a Bíblia.
A Bíblia inteira, né? Por completa, a Nova Aliança inteira, por completa. Não versículo salpicar. Pega um ali, pega outro acolá, pega outro lá, monta a doutrina segundo a cabeça dos homens e sai por aí se achando. Vem conosco, Senhor Jesus, livrai-nos do mal, do engano, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Mas aqui é o Paulo, nosso amado querido Paulo, aquele homem ali que quando ele determinava uma coisa, ele não tinha medo nem da morte. Um monte de gente por aí querendo imitar Paulo, mas se fala de perseguição já sai correndo com medo. E sabe o que é imitar Paulo? Aqui Paulo, esse homem que Deus deu vitória para ele, que ele foi apedrejado, que o judeu não apedrejar ninguém para ficar vivo não, gente. Paulo morreu e ressuscitou. Ok? Paulo apanhava como um criminoso, 39 chicotadas com ferro nas cordas. Aonde Paulo ia, ele era perseguido. O que mais perseguia Paulo eram os próprios judeus que não aceitavam o evangelho. Mas agora Paulo tem uma luta. Agora Paulo está com uma luta diferente. Não era a luta com os homens. Não era a luta com os judeus incrédulos. Não era a luta com os homens, com os gentios, com os pagãos. Não, a luta não era... Aqui a luta não era contra os judeus incrédulos, não era contra os gentios pagãos. Aqui a luta era contra ele mesmo. Você já lutou contra você mesmo? Ou você faz tudo o desejo do teu coração? Gente, a gente luta contra tudo. Quando é para lutar contra a gente mesmo, aí a gente sempre dá uma desculpa, né? Vem conosco, Jesus. Tempo, compaixão, misericórdia. E aqui em Romanos 7, 18 a 26, Paulo começa a falar daquela luta que ele tinha com ele mesmo. Um homem que passou por tudo aquilo. Onde ele ia, a pessoa queria matar ele. Tinha que fugir da cidade amarrado por cordas, pelo muro. Os muros eram altos, gente. Não era assim coisinha que você pensa, não. Quando a Bíblia fala das coisas, não é que você conhece hoje, não. Os muros eram bem altos. O muro era largo, dá para construir até casa em cima. E muito alto. Paulo tinha que ser amarrado pelas cordas e descer muro abaixo da cidade, porque estava vindo um grande número atrás dele de pessoas para matar ele. Paulo foi apedrejado, junto uma pedrada só que vai nos miolos já era. Mas agora Paulo tem uma luta diferente. Agora essa luta aqui era Paulo que tinha que decidir. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. Como assim? Eu sou corpo e alma e espírito. Tudo é de Deus. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem. Ok? Embora Paulo precisava daquele corpo para estar lá com a alma e espírito naquele corpo, mas ele reconhece que naquele corpo não habitava o bem. No corpo, gente, não é no espírito, não é no corpo, na carne, os desejos, sabe? Então assim, quando a sua carne parece que está tremendo, parece que está se coçando, ela passa mal quando ela quer fazer uma coisa errada, quando você não obedece. Os vícios atuam na carne, a pessoa fica desequilibrada, não consegue dominar a carne, quero.
Ô Senhor, tem compaixão, misericórdia. Se o apóstolo Paulo falou isso, misericórdia de nós, Senhor. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim. Eu até queria fazer o bem, mas não sou capaz de fazer. Eu quero fazer o bem, mas não sou capaz de fazer. Como assim? Misericórdia, Senhor. Livrai-nos. Não faço o bem que quereria. É muito falar mesmo, viu, gente? Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ele lê a Bíblia, né? Todo mundo, não, tem que ter a Bíblia, tem que ler a Bíblia. O crente vai lá ler a Bíblia. Tô lendo a Bíblia. Ora, jejum, tô lendo a Bíblia. Vou fazer tudo direitinho dessa vez. Chega lá, a carne fala pra ela: não, nós vamos ali curtir um pouquinho. Que desse negócio de igreja de lado. Todo mundo é filho de Deus. A carne é fraca. Daqui a pouco o crente está no pecado. Vem conosco, Jesus, no Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que habita em mim. O pecado está habitando nele. O que é o pecado, gente? É desobediência. Pecado é desobediência. Aí vem os teólogos: pecado é errar o alvo. Gente, se liberta. Sai desse povo. Pecado é desobediência, porque Deus falou: não coma daquele fruto. E a serpente foi lá e falou: come. Aí a Eva: tá bom, comeu. Ai, Adãozinho, meu amor, come, é tão bom, você vai gostar. Aí o Adãozinho, seduzido pela Eva, que já estava seduzida pela serpente. E quando a pessoa é seduzida, ela fica tonta. Tontinha. Uma pessoa seduzida pela serpente, ela fica tontinha, desbarateada, como é que fala? Parece uma barata tonta, isso aí. A pessoa fica parecendo uma barata tonta. E se fosse eu, se fosse vocês, ia fazer a mesma coisa, talvez até pior. Ninguém é melhor que ninguém. Se alguém vir pra cá falar: ai, aquela Eva, minha filha, você ia fazer pior do que a Eva. Deus que te livre. Vamos lá. Pecado é desobediência a Deus, não é errar o alvo, como os teólogos dizem. Ai, gente, se liberta dessas teologias que vem de Lutero e Calvino. Sério, se liberta se você quiser seguir Jesus de Nazaré. Pega as cartas de Paulo e vai ler o Evangelho, vai ler. Ô Pai eterno, vem conosco. Pecado é desobediência. Deus falou: não faz isso, a pessoa vai lá e fez. Aí ela herdou o pecado vive dentro dela, só querendo fazer ela desobedecer o tempo todo. Encontro, pois, em mim esta lei: quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. O pastor falou para mim ler a Bíblia no ano, fazer tanto jejum, uma campanha. Na igreja tal dia, eu tô fazendo tudo isso. Aí lá vem a carne: você já tá orando demais. Você tá lendo muita Bíblia, vamos ali dar uma voltinha. Você também tem que se divertir um pouco. Gente, se for uns psicólogos aí que piorou a situação, porque para psicólogo não tem pecado, né? Para psicólogo tudo pode, né? Ou você escolhe, ou você obedece o psicólogo. Se o psicólogo te falar pra você fazer uma coisa que não é contra a Bíblia, amém, glória a Deus. Ok. Mas se o psicólogo falar pra você fazer uma coisa que tá contra a Bíblia, o que a Bíblia diz, é furada. Vamos lá. Deleito-me na lei de Deus. Tenho prazer na lei de Deus.
Ai, eu li o evangelho, é tão lindo ali que o Senhor Jesus estava falando. Ai, eu quero pregar também. Nossa, Paulo, o próprio Paulo aqui, que mais pregou, que mais passou por prova na vida. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Ai, íntimo prazer. Nossa, depois que ele conheceu o evangelho, ele era aquele judeu zeloso da religião. Quando ele se converte a Jesus de Nazaré, agora ele vai defender o cristianismo. Vai defender o evangelho a qualquer custo. Não pode me matar, que eu tô nem aí. Vou. Foi até o fim mesmo. Mesmo com essa carne fraca combatendo contra ele próprio. Sinto, porém, nos meus membros outra lei. Meus membros. Que membros, gente? Membro do corpo dele. Quais os membros que faz mais a gente pecar de um ser humano que funciona tudo? Quais os membros? A língua, a gente tem que tomar cuidado, mas aqui ele estava usando a língua para falar. Ok? Que já tô falando a língua, porque é a língua. Sim, começa pela língua, mas depois vai para a sexual. Ok? Vocês acham que as mulheres usam roupa curta, apertada, justa, decotada? É pra quê, gente? É porque a área sexual dela tá pegando fogo. E ela quer mostrar pros homens que ela é gostosa. Gente, eu não tenho que ficar aqui com disfarce, não. Eu não tenho que ficar com disfarce. Pela glória de Deus, o Senhor me deixou livre. Eu não estou debaixo de um cabresto. O Senhor me deixou livre. Porque quando você está no ministério ABC, você não pode sair da regra ali. Pois é. Vocês acham que esses homens que andam por aí com uma calça apertada, ai, se mostrando. Gente, é a carne que está aflorando. A carne está dizendo assim, ai, como eu queria aquilo. Ai, me mostra. E você vê o homem se amostrar muito, a mulher se amostrar muito. É porque a carne tá falando, ai, me mostra. Gente, é área sexual. Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito e me prende a lei do pecado que está nos meus membros. Ok? Se você não está usando a mão para roubar, se você não está usando a língua para falar mal dos outros, qual é o membro teu que está atacando? É o sexo, gente. Nunca vi pastor pregar isso. Ok? A área sexual ataca até a noite, tem lá os espíritos, já falei ontem, vou falar hoje, vou falar toda vez que eu lembrar. Que Deus me dê graça e me cubra com o sangue do cordeiro. Tem os espíritos chamados incubos, procura na internet, que vai fazer sexo com as pessoas à noite. Ok? Olha aí. Sinto-me, porém, nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito e me prenda a lei do pecado que está nos meus membros. Aqui ele falou membros, porque não dá para ele falar outra coisa, gente. Pensa. Paulo era homem, era de carne e osso. Ele tinha o mesmo desejo que todos nós temos. E provavelmente ele era um mais novo ainda. Paulo era mais novo que Pedro, era mais novo que os outros. Paulo ainda está dos 20 aos 50 anos, é a idade mais afogueteada. Paulo devia estar nessa idade aí. Vamos lá. As pessoas vêem tudo quanto é coisa horrível pela internet. Mas quando vai pregar a Bíblia, não pode falar isso. Tá aqui escrito, como é que eu não vou falar? Você tá achando qual membro de Paulo tá fazendo ele pecar? Qual? Ele não estava roubando.
Sinto, porém, nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado. O pecado tem uma lei. O pecado tem uma lei. O cientista falou, não, o sexo é uma necessidade que o seu corpo tem. Do mesmo jeito que você tem necessidade de comer. E Paulo também nem comia muito naquela época, porque na cadeia não se dá comida tanto assim não, gente. E o povo era pobre, mesmo na rua, mal se alimentava com pão ali para sobreviver. Então, gente, olha, você precisa se alimentar. Assim, do mesmo jeito, seu corpo precisa de sexo. É a lei da vida, sexo e comer. Se divertir, passear, de vez em quando beber umas. Essas são as leis da carne. A carne tem as leis dela. Até os médicos confirmam isso. Ok? Tem outros versículos que Paulo falava que ele se esmurrava, ele batia nele mesmo. Paulo devia tomar banho de água fria, fazer um bocado de coisa. Vamos lá. Foi ele que... Deus não proibiu ele de casar. Mas depois de toda a perseguição que ele fez por Cristo, ele falou, pois nem casar eu vou viver só para Cristo. Paulo, ele estava se punindo. A gente sempre ouve na história do cristianismo as pessoas se punir por alguma coisa errada que ela fez. Sempre ouve. Depois de Cristo. Só quem falou que precisava se punir, que podia viver à vontade, ia pro céu, é Lutero, gente. Ele que diz, não, vai beber, comer, ter mulher, fazer aquilo, levantar. Foi ele. Os judeus, eles sempre se puniram também. Os católicos sempre se puniram quando a carne estava muito aflorada. Mas a religião de 1500 para cá, não. Ai, é necessidade do corpo. Eu não posso ficar sem fazer isso. Vai nessa aí que você vai ver onde você vai terminar. Homem feliz que sou. Olha o que Paulo falou. Como assim Paulo era um homem feliz? Paulo tinha ido no céu, tinha visto Jesus, foi 1, 2, 3 céu, ele passou, viu tanta coisa lá que nós nunca vimos. Homem feliz que sou, quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte, que leva à morte? Paulo tinha todos os dons, está escrito na Bíblia, ele tinha todos os dons. Hoje em dia, de vez em quando você encontra uma pessoa que tem um dom. Paulo tinha todos os dons. E agora Paulo fala, homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo? Que me acarreta ou que me leva à morte? Graça seja dada a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele olhou assim, gente, ele olhou para ele mesmo. E aqui ele não está falando dos outros, não, ele está falando dele mesmo. Ele olhou assim e falou, misericórdia. Se não fosse o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, ninguém seria salvo. Paulo era um judeu guardador da lei, ele guardava os 10 mandamentos. E ele fala aqui que ele estava infeliz por causa que a carne dele só queria pecar, a lei do pecado estava atuando. Graça seja dada a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele reconheceu. Não eram os 10 mandamentos que ia salvar ele. Não é aquele jovem que foi lá conversar com o Senhor Jesus, tentando o Senhor Jesus para dizer, né? Não precisa de ti, né? Porque na realidade queria dizer era isso, né? Não precisa de você para ser salvo. Ele foi lá e perguntou, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Aí o Senhor Jesus falou
Não, você não conhece a lei de Moisés? Sim, conheço, obedeço tudo. Ah, ok? Mas tá te faltando uma coisa. O Senhor Jesus trouxe novos mandamentos. Ou que você crê ou eu não creio, problema é seu. Quando precisa, ele dá novo mandamento. Quando precisa, o Senhor Jesus dá novo mandamento. Quando a pessoa se acha, chega, eu faço isso, eu faço aquilo, o Senhor Jesus vai pedir. É melhor você ficar quieto, não fala nada, porque senão o Jesus vai pedir uma coisa difícil para você. Não se exibe para Deus, não. Fala logo igual Paulo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Que homem feliz que eu sou. Ai, mas eu preciso dar meu testemunho para ganhar almas. Ganhar almas? Você tá levando a alma pro inferno com o seu testemunho. Porque não adianta falar uma coisa e viver outra. Santo é o nome do Eterno. Vem comigo, Jesus, socorro. Gente, a minha vida não é exemplo nenhum para ninguém, não. Eu prego a palavra do Senhor com a graça dele, pela misericórdia dele. E eu também preciso obedecer ela. É a palavra de Deus que nos transforma. O Senhor já me deu milagres na vida. Mas eu não posso ficar preso nesses milagres. Porque eu vou deparar igual Paulo deparou. Paulo sim que ressuscitava até morto. Paulo sim que tinha poderes que Deus deu a ele. Paulo tinha os dons. Dom é poder. Tem um dom de poder. Mas Paulo falou, sou um homem feliz. Tudo por causa do quê? Da carne, desejo da carne. Os membros dele que estavam lá agindo. Querendo fazer outras coisas. Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo. E Paulo falou, olha, só resta uma coisa. Jesus Cristo, não tem outro jeito. Não tem. Não tem, já vi que não tem mesmo. Nosso Senhor. Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, sou submissa à lei de Deus. De outro lado, por minha carne, sou escravo da lei do pecado. Estava acontecendo coisas no corpo de Paulo que ele não queria. Pensa, gente, raciocina. Estava acontecendo coisa no corpo de Paulo que ele não queria, mas que estava acontecendo. É a lei da carne. Gente, se você for homem, você vai entender isso melhor que mulher. E eu sou uma mulher e estou pregando isso. Eu sou uma senhora de 66 anos, que tenho 3 filhos, 8 netos, fui casada e divorciei há quase 20 anos atrás, 18 anos. Porque eu não queria dividir o marido com outras mulheres. E eu estava sempre com uma concorrente do lado e eu falei, chega, basta. Porque aquilo estava me deixando com depressão. Ok? Por isso que eu separei. Porque eu não queria viver com um concorrente do meu lado o tempo todo. E era mulher assim, metade nada. Era mulher que tinha 1/4 da minha idade. Chegou uma lá que era um terço da minha idade. Acho que menos de 1/3 da minha idade. Gente, era uma coisa horrenda. E ficava ligando dia e noite. Mas se fosse só ligar, tava bom. O meu ex-marido ia atrás mesmo. Eu passei por tudo isso. E eu não tô falando isso aqui, falar mal dele, não. Eu tô falando que homem é assim. Homem mesmo, que é cheio dos hormônios lá, é assim. É claro que tem que orar, clamar a Deus, fazer um jejum, oração, se esmurrar igual Paulo fazia. Mas os homens de hoje pensam que não. Você já viu algum crente se esmurrando porque tá com desejo de trair a mulher? Você já viu? Gente, meu marido era crente. Ainda é, até hoje. Protestante. Ok? Que não gosta do povo da santinha, não.
Deus abençoe ele. Ele é pai de meus filhos, é pai de meus, avô de meus netos. Eu não tenho nada contra ele, não. Eu só falei pra ele assim, vamos fazer uma coisa? Pra gente não ficar se matando, brigando, xingando, jogando maldição. Eu vou seguir meu caminho e você segue o seu, ok? Tudo bem? Vamos assinar o papel. Você vai pra lá, eu vou pra cá. E Deus viu o meu sofrimento que eu passei. Deus nunca me deixou faltar nada, nem pra mim, nem para meus filhos. Porque Deus é nosso Pai. E Ele abençoa também o meu ex-marido. E eu oro pelo meu ex-marido. Meu ex-marido também é abençoado. Ok? Eu só tô contando a minha história um pouquinho aqui. Mas não é falar mal dele, não. Eu já perdoei ele faz tempo. Na época, se eu pudesse, eu matava todas as mulheres. Mas eu ia virar criminosa e ia pra cadeia. E não ia resolver nada. É isso, gente. Tudo por causa de quê, gente? Sexo. Meu pai também. Meu pai, eu amava meu pai. Meu pai morreu nos meus braços. Eu agradeço tanto a Deus que meu pai morreu nos meus braços. Branquinho, branquinho, aquela carinha de europeu. Narizinho comprido, bonitinho. Rostinho bem feito. Mas o meu papai era um mulherengo. E pior que ele só pegava catequeta. Meu pai não pegava mulher bonita, não, gente. Ô, meu pai! Ah, deixa pra lá, sem comentário. Por quê? Porque a carne, ela é tão louca. As mulheres que meu pai traiu minha mãe, nenhuma era mais bonita que minha mãe, não. As mulheres que meu pai terminou a vida, nenhuma era melhor que minha mãe, não. Mas ele se converteu, graças a Deus. E morreu com meus braços orando por ele. E esses dois homens da minha vida eram Antônio. Papai Antônio, a diferença é que meu papai Antônio era branquinho, narizinho compridinho, rostinho bem feito, bem assim, europeu, tipo francês. Não era italiano, não, que italiano tem um nariz bem grandão. Não, meu pai não tinha nariz grandão, tinha nariz comprido, assim, bem. Às vezes, quando eu vejo os franceses assim, eu falo, olha, às vezes meu pai parecia com deles. Ok, gente? Então é isso. Mas sofremos muito. Minha mãe sofreu, eu sofri. Antônio, meu pai, Antônio, meu marido. Meu marido, fisicamente, ele era totalmente, completamente diferente do meu pai. Mas mulherengue igual meu pai. Ok? Então eu vivi isso na pele. Então não adianta vocês virem falar pra mim. Gente, eu era nova, eu tinha aquela 10 anos de idade. A minha mãe falava, fica vigiando seu pai aí, vê se ele tá olhando pras outras mulheres. Eu fui criada assim, gente. E depois eu tinha que vigiar o meu ex-marido. Fiquei 20 anos com ele, 22. Até o dia que eu cansei e falei, chega, não vou vigiar mais ninguém. Cada um faz o que quer. Tchau. Vocês duvidam? Vocês duvidam? Vocês duvidam? Vocês acham que eu tô inventando história aqui? Quem conhecer alguém da minha família, pergunta. Bom, gente, eu vos deixo aqui. Até a próxima. Tem luta, sim, contra a carne. Tem luta. Tem. Não é eu peco e vou pro céu. Não, gente. Isso aí é a doutrina errada de Lutero. Se liberta disso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você precisa lutar contra o pecado, sim. A Igreja Católica sempre ensinou a lutar contra o pecado. Ah, mas eu conheço um católico que faz isso, mas ele não é católico. Não é. Porque você não é católico só porque foi na igreja e batizou, não. E só porque foi lá e casou. Você não é católico só por causa disso. Assim como também você não é crente, protestante, evangélico, só porque foi lá, levantou a mão e aceitou Jesus e já estou salvo. Não. É a vida do dia a dia que vai te fazendo converter até o dia que você morrer. E se você morrer, não tiver completo ainda, você ainda vai pro purgatório. Terminar de purificar sua alma. Quero que você me prova.
A palavra purgatório não tem na Bíblia, assim como a palavra trindade também não tem na Bíblia. Ok? Mas o Senhor Jesus falou, se conserte, porque senão você vai para a prisão e de lá você só vai sair quando pagar o último centavo. Se conserte. E a Bíblia fala, bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição. Então, significa que vai ter gente que não vai ressuscitar quando Cristo voltar. Porque vai ficar mais castigo. Gente, eu estou falando Bíblia. Paulo falou para aquele lá que também, pecado sexual. Paulo também falou para ela, seja entregue a Satanás. Mas você acha que o pastor de hoje vai fazer o que Paulo fez? É nada. Paulo falou, pois seja entregue a Satanás. Para ver se no dia de Cristo a alma dele seja salva. Aquela pessoa ia morrer, mas ela não ia para o céu. Ela ia ficar esperando o dia do juízo, o dia da ressurreição, passar pelo julgamento, para ver se ela ia ser salva. Mas veio o protestantismo aí, levanta a mão, tá salvo, vai para o céu. Vai atrás dele, você vai ver onde você vai terminar. E eu paro por aqui, na graça de Cristo Jesus, vem comigo, Senhor, me cubra com teu sangue. Feliz de quem ainda ter oportunidade de se salvar depois. Porque tem alguns que já vão direto pro inferno e do inferno pro lago de fogo. E eu vos deixo na paz do Senhor, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima. Pai, shalom, shalom.